bom dia, tudo bem? Live da manhã. Hoje a gente vai falar sobre as fases do seu negócio. Cada uma das fases do seu negócio, seja quando ele está começando, seja quando ele está desenvolvendo, seja quando ele está escalando o faturamento, a estratégia é diferente. Só que, muitas vezes, por causa da internet, por causa da comparação, as pessoas pensam, elas se confundem muito. Então elas começam a se inspirar em pessoas que estão lá em cima. Muitas vezes essas pessoas que estão lá em cima, elas têm muito mérito. Só que elas ensinam aquilo que fez com que elas se tornassem grandes, não aquilo que fez elas arrancarem do crescimento. Fernanda, bom dia. Dila, muito bom dia. Então veja bem, é igual um carro. Quando um carro vai acelerar, quando você vai sair, você tem que engatar a primeira marcha. Dá para você falar qual que é a melhor marcha? Não, cada marcha tem a sua função. Você engata a primeira marcha para quê? Para sair do lugar. Mesmo que seu carro seja automático, ele vai de primeira marcha e depois ele puxa para uma próxima. Por quê? Porque ele precisa arrancar, ele precisa de força. É igual a bicicleta. Se você já andou de bicicleta de marcha, você precisa de uma marcha leve para poder sair do lugar. Depois que você sai do lugar, se você ficar pedalando, você vai ficar girando, girando, girando e não vai sair do lugar. Mesma coisa o carro, ele vai subir a aceleração e não vai sair do lugar. Aí é o momento de trocar de marcha. A gente já falou sobre isso essa semana. Mas aí qual que é o ponto? Muitas vezes, as pessoas que ensinam na internet, elas ensinam o que fez elas estarem lá no topo. Mas o que fez ela arrancar, muitas vezes ela acaba não ensinando isso. Porque muitas vezes ela já arrancou de um nível mais alto. Muitas vezes ela não está familiarizada com isso. Então, uma coisa que me ajudou bastante é que eu sempre trabalhei com profissionais de diversos níveis. Então, eu já ajudei pessoas, por exemplo, vou dar o exemplo de uma aluna minha, a Erika Passos. Ela trabalhava numa fábrica de calçados, ganhava R$ 2.000 por mês de salário, e ela começou, pô, vou começar a empreender como terapeuta capilar. Ela começou a empreender como terapeuta capilar. Então a gente engrenou. Depois que a gente engrenou, ela fez os primeiros R$ 10.000 de faturamento dela. Isso foi mais ou menos em 4 meses. Posteriormente, a gente começou a trabalhar na escala. Aí ela fez 20 mil de faturamento. Aí a gente começou a desenvolver, ela ultrapassou 40 mil de faturamento, chegou a R$ 55.000 no fundo da casa dela. O fundo da casa dela não comportava mais. Ela tinha que se mudar. E aí ela se mudou, montou a clínica dela, cresceu, prosperou. Cara, é um estudo de caso muito lindo, muito legal. Só que, o que fez a Erika montar a clínica dela, bater 55 mil de faturamento, e o que fez ela sair desses 2 mil, é um pouco diferente. E muitas vezes você vai se inspirar lá no topo. Só que o que é feito lá no topo, muitas vezes não está no teu alcance. Muitas vezes não está no teu alcance fazer aquele grande investimento. Muitas vezes não está no teu alcance se vestir super bem, montar uma puta marca, investir. Não tá. Só que aí você pensa, pô, se eu não for em determinado restaurante postar store, eu não vou crescer. Se eu não viajar, eu não vou crescer. Se eu não fizer coisas que impressionam minha audiência, eu não vou crescer. Na verdade, não é isso. No início, vamos falar do início aqui. O que você tem que fazer? No início, você precisa engrenar, você precisa crescer. Então você precisa que o seu trabalho seja conhecido. Eu vou dar um exemplo clássico aqui, uma designer de sobrancelhas, porque é o exemplo da minha esposa. Ela não começou fazendo micropigmentação, ela começou fazendo designer de sobrancelhas. Ela fazia designer de sobrancelhas a R$ 20. Se você fizer as contas, eu fiz isso no projeto 30 dias essa semana. Se você fizer as contas, R$ 20, ela conseguia atender 10 no dia quando estava lotado. Então dá R$ 200 no dia. Se a gente for colocar vezes 22 dias, 5 vezes por semana, a gente está falando de R$ 4.400. Esse era o teto dela, não dava para bater mais do que isso cobrando aquele valor. Aí qual que é o próximo passo aqui agora? Pô, conquistei clientes. Mais do que isso, eu tenho faturamento, eu tenho dinheiro entrando. Eu estou me sustentando com o meu trabalho. Você está entendendo que esse é o primeiro passo? Me sustentei com o meu trabalho. Bati o meu máximo. Agora eu vou começar a escalar isso aqui. Tenho que buscar os 10 mil de faturamento. Então a primeira fase, preciso me sustentar com o meu trabalho. A maioria de vocês está aqui nessa primeira fase. Tem gente que está no zero aqui ainda, não começou. Mas tem gente aqui que já está se sustentando, está fazendo 2 mil de faturamento, 3 mil, 4 mil. Ok. Agora você tem que partir para essa segunda fase, que é o quê? Chegar nos 10 mil de faturamento. Ou 2.000 euros, você está na Europa.
Aí o que que acontece? Você vai precisar sofisticar um pouco a coisa. Então, no caso da Letícia, ela parou de fazer designer de sobrancelhas a R$ 20, subiu o preço para R$ 30. Só aqui já abre margem para ela atender as 10 por dia e bater R$ 6.600 só. De 4 mil e pouco foi para 6 mil e pouco. O teto dela já aumentou. Mas mesmo assim ela não consegue chegar nos 10. Aí ela começou a fazer micropigmentação. Então, uma cliente de micropigmentação era R$ 350. Logo, se ela fizesse 10 clientes, R$ 3.500. Aí junta com os 6 mil ou 5 mil, já está chegando bem perto. Se ela faz 20 clientes, a gente está falando de 3, 6 mil, 7 mil, né? Não. 7 mil. R$ 7.000. Então, R$ 7.000 mais uns designers de sobrancelhas, bate os 10 mil. E não foi muito difícil. Só que aí chega num certo momento que precisamos escalar. Dos 20, 30, 40. Aí ela começou a subir o preço. De 350 foi para 450. Ela parou de gastar o tempo dela fazendo designer de sobrancelhas porque já não compensava mais. Aí ela contratou alguém para fazer designer de sobrancelhas, enquanto ela estava fazendo só micropigmentação. Por quê? Porque agora ela tem o custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? Se dentro de uma hora eu consigo fazer R$ 450, uma, 2 horas, no caso era duas, quase 3 horas na época. R$ 450, quantos designers eu consigo fazer? Pô, se o designer é 30, 60, 2 por hora, 30, 60, 60, 60, 120. 120 mais 60, 180. Eu conseguia fazer 180 em 3 horas. Talvez um pouquinho mais. Mas a micro, uma só, uma única cliente, 450. Então o custo de oportunidade dela já não compensava mais fazer o design. Tá entendendo? Aí ela começou a fazer só micro, uma pessoa para fazer o designer. Aí entra a sofisticação da coisa. Antes dessa pessoa do designer, inclusive, uma pessoa para fazer a agenda. Por quê? Porque enquanto você está respondendo o WhatsApp, atendendo o cliente, fazendo marketing, fazendo tudo, você não tem cabeça para crescer, você não tem tempo. Então a primeira contratação que você tem que fazer aqui é contratar alguém para fazer sua agenda. Então no início eu fazia a agenda da Letícia. Posteriormente, a gente trouxe o Heitor, que trabalhava numa empresa que eu tinha acabado de montar, mas eu descobri que eu não ia mais fazer aquilo. E aí a gente passou o Heitor para a agenda da Letícia. E aí ele começou a fazer os agendamentos, treinamos ele. Aí a gente tira todo o peso da Letícia de responder o WhatsApp. Ela não precisa se preocupar com isso. Ela precisa se preocupar em atender, em fazer conteúdo, em crescer. Aí o que, que acontece? A gente chegou nos 20 mil de faturamento. Isso foi. A gente começou em maio de 2018, março de 2018. A minha filha nasceu em abril, mais ou menos. Ela fazia R$ 1.000 por mês. Em outubro a gente fez 20 mil, em dezembro a gente fez. Perdão, em outubro a gente fez 10 mil e em dezembro a gente fez 20 mil. E posteriormente foi subindo, 25, 30, enfim. Aí qual que é o ponto aqui? Você vê que cada etapa de faturamento acrescenta um nível. Chegou nos 10 mil, um pouco antes, inclusive, já tinha alguém para fazer a agenda para ela. Posteriormente, tinha uma pessoa para fazer os designers de sobrancelhas, pegou tudo, enquanto ela ficou se dedicando no procedimento high ticket. Posteriormente foi subindo o preço. Então de 450 foi para 550, 550 para 650. A gente saiu do Brasil cobrando R$ 850. Aí você vê, 850, 10 clientes dá 8.500. 20 clientes dá 16 mil, 17 mil. 30 clientes dá 20 e poucos mil. Você entende que começa a mudar. Aí você fazer o cálculo, quantas por dia eu consigo atender, aí você consegue descobrir quanto que você consegue chegar de faturamento. Aí ela começou a trazer mais eficiência. Ela não fazia mais em 3 horas, ela começou a fazer em 2 horas. Então dava para atender mais cliente. Depois ela começou a fazer em 1 hora. Dava para atender mais cliente. Aí chega num certo momento profissional, que a profissional cansa. Pô, trabalhei demais, dediquei muito, quero diminuir a agenda, quero cuidar dos meus filhos, quero ter vida. Aí ao invés dela escalar mais faturamento atendendo muita gente, ela começa a reduzir a agenda dela. Atendia 5, 6 dias por semana, vai virar 5. Depois de 5, porque ela atendia meio domingo ainda. Depois que virou 5, não quero mais atender de noite. Começou a cortar a agenda de noite. Depois, vamos diminuir mais um dia da semana. Aí começou a atender 4 dias por semana. Começou a atender quarta, quinta, sexta. Terça, quarta, quinta e sexta. Eram os atendimentos. 4 vezes por semana. E hoje em dia, mais ou menos 3 dias por semana. Então, é uma escala. De acordo com o quê? Com aquilo que você quer. Porque também tem um ponto. Às vezes você tá se inspirando naquela profissional que cara, trabalha pra caramba.
Às vezes você está se inspirando naquela profissional que, meu, ela tá o tempo inteiro lá. Muitas vezes ela não se dedica aos filhos. Muitas vezes ela tá lá o tempo inteiro. O tempo inteiro. Só que de repente você valoriza cuidar dos seus filhos. De repente você valoriza cozinhar. De repente você valoriza tempo. Tempo é precioso para você. Então, se o tempo é precioso para você, você vai se inspirar na pessoa que tá lá fazendo outro jogo. Não vale a pena. Você tem que entender o que vale a pena para você. E aí, o que acontece? Conforme a gente foi fazendo isso, é por isso que eu faço o projeto 30 dias, é por isso que eu tenho meus alunos e tudo mais, eu vou ganhando inteligência de mercado. Porque eu conheço a inteligência de mercado da Letícia. Só que aí, a partir do momento que eu tenho mentorados também, que eu tenho o projeto 30 dias, eu começo a conhecer outras pessoas, o que elas gostam, o que elas valorizam, e eu vejo que a maior parte do meu público valoriza tempo. Não só isso, a gente começa a testar a estratégia na vida de cada um. E a gente começa a ganhar inteligência de mercado. Então é por isso que eu tenho muita facilidade em ajudar uma pessoa que está começando do absoluto zero. Eu ajudei muitas pessoas que começaram do zero. Eu falo com muitas pessoas que começaram do zero. Até hoje eu estou recrutando pessoas. Eu estou no meu direct, talvez alguém que esteja aqui na live recebeu alguma mensagem minha. Eu estou procurando talentos. Estou procurando pessoas que tenham potencial de crescer e que queiram crescer. E aí a gente está chamando para o projeto 30 dias. A gente vai fazer a terceira edição no mês que vem. A início a gente começou esse projeto para fazer uma edição, já está na terceira porque está dando muito certo. Então, com isso, eu vou ganhando inteligência de mercado, eu vou ganhando network, eu vou conhecendo pessoas, eu vou abrindo possibilidades. E eu venho tendo repertório para ajudar uma pessoa que está começando, uma pessoa que quer alguma coisa, enfim, a gente começa a ganhar um repertório. E eu vejo também muitos erros que vão acontecendo. E uma das coisas que mais tem é pessoas que estão lá no comecinho, se inspirando em quem está lá no topo, numa vida que ela não quer ter, de trabalho pra caramba, workaholic, pauleira, e a pessoa fica, mano, tô sobrecarregada, não tô conseguindo, não tá dando certo. Ela gasta tudo que tem para se vestir bem, para fazer o braiding, para fazer o cafezinho lá, quando na verdade no início não é isso. No início é o trabalho bom, faz o bom trabalho, você pode atender no teu quarto no início. Você tem que fazer o bom trabalho, fidelizar umas pessoas, mesmo que seja cobrando barato, mas atender bastante gente, fazer modelo, fazer repertório, fazer portfólio, perdão. Mas aí você fica se inspirando nas conversinhas de internet. Você tem que fazer braiding, você tem que posicionar, você tem que não sei o quê. Posicionamento é depois, cara. Claro, sempre tem a questão do posicionamento, mas essas paradas mais chiques são depois. Primeiro você atende cliente. Primeiro você cuida do trabalho. A melhor coisa que você tem no início é o seu trabalho. Então não é a beleza esplêndida de tudo, é a simplicidade. A simplicidade já tem que fazer um bom trabalho, entregar esse bom trabalho, conseguir clientes, montar um portfólio bom no seu perfil e posteriormente você vai evoluindo, porque essas coisas contam, ajudam você, mas num outro nível, não no início. É exatamente esse caminho. Não tem receita de bolo, cada um tem um caminho. Exatamente. Cada um tem um caminho. O que a gente tem é método. Eu tenho uma direção, um passo a passo para fazer, mas cada pessoa vai ter o seu objetivo. Cada pessoa vai ter aonde quer chegar. Cada pessoa vai ter seus desafios dentro da sua casa. É por isso que entra a questão de mentoria. Eu tenho agenda escalável, eu tenho o método passo a passo. E eu tenho mentoria para quê? Para acompanhar as pessoas. Olha, isso aqui você vai fazer desse jeito, isso aqui você vai fazer desse jeito. Olha, isso aqui tá legal para você. E a gente vai desenvolvendo em grupo. É muito legal porque a dúvida de uma pessoa serve para outra pessoa. É bem, nossa, é fantástico. E o grande ponto é esse. Você precisa seguir o seu nível, tá? O que mais acontece é isso, tá? Por isso que eu trouxe esse tema de live aqui. As pessoas, elas vão buscar coisas que não são do nível delas agora, gastam dinheiro pra caramba, investem. Quantas pessoas eu já vi que investiram num baita de um espaço, gastou uma baita de uma grana, pronto, montei, e agora? Eu não sei atrair cliente. Então a primeira coisa, aprende a atrair cliente, atende a domicílio, faz simples, testa simples, aluga uma cadeira no espaço, aprende a criar a sua clientela sem depender dos clientes do espaço. Quando você faz isso, você descobre que você tem a habilidade de atrair cliente. Aí fica fácil de você montar um espaço. Você vê que é um passo a passo. Você vê que tem coisas, cada coisa no seu lugar. Agora você sai gastando dinheiro, você sai se inspirando em estratégias de quem está já lá em cima, não vai fazer você crescer. Porque você primeiro tem que embalar. Se você colocar a marcha pesada, se ligar a quinta marcha, sexta marcha, para o carro sair do lugar, ele não vai sair do lugar. Agora, se você colocar a primeira marcha a 100 por hora, você estoura teu câmbio.
rotação muito rápida. Então, cada fase da sua carreira vai ter um objetivo, uma estratégia, ações e investimentos diferentes, tá? É muito importante trazer isso aqui porque isso aqui é um ponto que a maioria das pessoas está errando. Vale enfatizar e talvez você esteja se perdendo nisso, não saber o que é que você tem que fazer em cada etapa do teu negócio, tá? Se isso aqui fez sentido, se você quiser me mandar um direct, de repente eu posso fazer até mais um tema sobre isso, sobre o primeiro nível, sobre o segundo nível, porque isso aqui é um assunto assim que realmente faz a diferença, que realmente faz você crescer. Tá bom? É isso. A gente vai fazer a nossa conexão de hoje, uma live rápida, direta ao ponto. Vamos nessa. Vamos nessa. Se você é nova aqui, tem um destaque no meu perfil escrito podcast. Todas essas lives vão para o Spotify. Clica lá, você vai treinar, vai correr, vai lavar a louça. Bota no fone de ouvido que sempre tem uma mensagem que vai te ajudar, que vai impactar o teu negócio. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a nossa conexão de hoje. Fecha os seus olhos e respira fundo comigo 3 vezes, se conectando com o presente, pensando somente na sua respiração. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, nos deu esse dia maravilhoso. Muito obrigado por mais essa live, por mais um tijolinho sendo construído na nossa rotina. Muito obrigado por quem está assistindo ao vivo, por quem está vendo essa gravação. E que venhamos ter cada vez mais consciência do nosso nível, daquilo que precisamos fazer. Que o Senhor tire esse sentimento de angústia, esse sentimento de desespero por causa de comparação. Muitas pessoas ficam ansiosas, ficam nervosas, gastam o que não têm por causa de comparação. Que venhamos conseguir combater esse mal. Que venhamos conseguir alertar e ajudar mais e mais pessoas sobre isso. Porque cada um tem o seu nível e deve seguir o seu nível para poder crescer. Respira fundo. Estica seus braços. Fala assim, ó, 2025 é o meu ano. Repete isso sempre. Tá bom? Tamo junto, Dila, é nóis, Lidiane. É isso, gente. Um abraço, fica com Deus, que o Eterno abençoe vocês. Vamos nessa. Amanhã a gente tá aqui de novo. Tchau, tchau.